Olha, hoje está para ser votada o projeto de lei, o PL 2630, que é o projeto de lei que trata das fake news. A gente sabe que já durante muito tempo estamos sofrendo bastante com essa questão das fake news, o uso das fake news. Se a gente lembrar principalmente da eleição de 2018, que elegeu o Bolsonaro, a gente vê exatamente como os bolsonaristas usaram de fake news para ganharem as eleições. E fizeram tudo possível, inclusive nessa eleição de 2022, para também continuar na presidência da República. E aí, o que acontece? Esse projeto de lei, ele precisa ser pensado, ele precisa ser discutido com a sociedade, precisa ter um tempo suficiente para que possa ser votado de fato. Ele está para ser votado hoje, por exemplo, tudo em regime de urgência. E já há várias críticas a esse projeto de lei, principalmente por parte da esquerda, de setores da esquerda, que veem que esse projeto de lei, da forma como ele está, ele beneficia principalmente as grandes empresas jornalísticas, como a Globo, por exemplo. E quanto isso, em detrimento por exemplo, dos produtores de conteúdos independentes. Então, tem muitos pontos que precisam ser bem, digamos, discutidos. E na verdade, está acontecendo tipo um rolo compressor para que esse PL seja votado ainda hoje. Segundo o jornalista o Eduardo Guimarães, responsável pelo blog da Cidadania, o PL das fake news desagrada a todos. Se a votação do PL 2630 não for adiada, é possível que o governo seja derrotado e a proposta rejeitada. É vital que isso ocorra, diz Eduardo Guimarães. Ou seja, ele está torcendo para que esse projeto seja derrotado, considerando a forma como ele está. Então, olha só, aqui está no 247. Se a votação na Câmara do projeto de lei 2630 de 2020, o PL das fake news, não for adiada nesta terça-feira, ainda há a possibilidade de que o governo seja derrotado e a proposta seja rejeitada. E é vital que isso ocorra, porque esse projeto, como está, é nefasto. Infelizmente, é preciso torcer por uma derrota do governo para impedir que uma legislação que afetará negativamente um contingente enorme de veículos e comunicadores da mídia alternativa seja aprovada e enfraqueça ainda mais o governo na internet. Note-se que, enquanto o bolsonarismo bomba nas redes, vitaminado por uma classe média alta totalmente fascista, a comunicação do governo de centro-esquerda e da comunicação progressista continuará se arrastando. E aí aparece uma iniciativa do próprio governo que enfraquece ainda mais a esquerda nas redes. O artigo do PL que mais incomoda a esquerda, o artigo 32, vai burocratizar o acesso à monetização e vai diminuir a já combalida força dessa mesma esquerda nas redes. Então, é isso que está no blog, aqui no 247, e aqui destaca também o seguinte, olha, confira o artigo, abaixo. Olha só, o capítulo 7 dos conteúdos jornalísticos. Os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores, produzidos em quaisquer formatos, que incluam texto, vídeo, áudio ou imagem, ensejarão remuneração às empresas jornalísticas na forma de regulamentação, que disporá sobre os critérios para a forma para aferição dos valores, negociação, resolução de conflitos, transparência e a valorização do jornalismo profissional nacional, regional, local e independente. A remuneração a que se refere o caput não deve onerar o usuário final que acessa e compartilha sem fins econômicos os conteúdos jornalísticos.
E aí diz mais. Farão jus, o parágrafo 2º, farão jus a remuneração prevista no caput pessoa jurídica, mesmo individual, constituída há pelo menos 24 meses, que produz o conteúdo jornalístico original de forma regular, organizada profissionalmente, que mantém endereço físico e editor responsável no Brasil. É livre a pactuação entre provedor de aplicação e empresa jornalística, garantida a negociação coletiva pelas pessoas jurídicas prevista no parágrafo 2º, inclusive as que integrarem um mesmo grupo econômico, junto aos provedores, quanto aos valores a serem praticados, o modelo e prazo da remuneração observada e regulamentação. Parágrafo 4º. A regulamentação disporá sobre a arbitragem em caso de viabilidade de negociação entre provedor e empresa jornalística. Parágrafo 5º. A regulamentação a que se refere esse artigo deverá criar mecanismos para garantir a equidade entre os provedores e as empresas jornalísticas nas negociações e resoluções de conflito, sem prejuízo para as empresas classificadas como pequenas e médias na forma do regulamento. O parágrafo 6º. O provedor não poderá promover a remoção de conteúdos jornalísticos disponibilizados com o intuito de se eximir da obrigação de que trata este artigo, ressalvados os casos previstos nesta lei ou mediante ordem judicial específica. Parágrafo 7º. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica coibirá ato de infração à ordem econômica do provedor de aplicação que abuse de sua posição dominante na negociação com as empresas jornalísticas. Agora, imagine youtubers com audiência considerável e que não têm empresa aberta. Esses, inclusive, são maioria. Para terem acesso à monetização, terão que abrir empresas que só lhes servirão 2 anos depois e que trarão custos muito altos. E esse é um dos pontos dramáticos desse texto legal. Um grupo de comunicadores progressistas enviou à Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, a SECOM, um documento de 17 páginas que mostra como o governo Lula prepara um tiro de canhão no próprio pé. Houve promessa de análise. Aí tem até o documento, inclusive eu li aqui o documento, muito interessante que esse documento desse grupo aí destaca os pontos frágeis e polêmicos desse projeto de lei, e faz as suas considerações e suas propostas. Contudo, mesmo se houver reversão, desastroso trecho da futura nova lei preocupa o distanciamento do governo de questões que lhe são vitais, como a comunicação nas redes, que vem mantendo a força nefasta do bolsonarismo, contra a qual a esquerda pouco tem podido fazer, porque esse governo não revela maiores preocupações com a sua debilidade digital. O governo Lula confia em medidas necessárias que vêm sendo tomadas e que devem melhorar sobremaneira a vida da população no médio prazo, mas o médio prazo, às vezes, é um longo prazo e a versão pode acabar sobrepujando o fato, como ocorre sempre. Bom, é de admirar até que o governo Lula caia numa esparrela dessa, como a gente diz no Nordeste, não é? Porque um dos pontos frágeis do governo, se não o ponto mais frágil, é exatamente não saber lidar com a comunicação. Não saber lidar com a comunicação. Aí, ora, veja aí, o seguinte, nós temos, claro, uma preocupação, uma necessidade de regulamentar a comunicação, de ter cuidado para combater as fake news, que encontrar formas de combater fake news que são muito, muito mesmo, aos montes, o tempo todo. Enquanto ocorre, por exemplo, esse projeto aí, a discussão na Câmara, os próprios parlamentares, principalmente de direita, de extrema direita, eles usam da tribuna, de diversos meios possíveis, para colocar mais fake news em cima da questão. É o fato, por exemplo, o deputado, o Dallagnol, ele chegou ao ponto de pegar alguns versículos da Bíblia e dizer que o PL, esse PL 2630, das fake news, vai proibir o uso, a divulgação de determinados
versículos bíblicos. Isso já é uma fake news. Isso é só um ponto para se colocar. O ponto mais frágil e mais criticado que tem desse projeto de lei, dessa proposta de lei aí, é exatamente esse ponto que prioriza as grandes empresas jornalísticas, como a Rede Globo, por exemplo. Claro, não está colocando direto o nome Rede Globo, mas as grandes empresas jornalísticas que já mandam no pedaço, como se diz, e que, por sinal, têm produzido várias fake news, inclusive têm contribuído para a Lava Jato, para que o Sérgio Moro fizesse o que fez na Lava Jato, dando até prêmiozinho ao Sérgio Moro, e depois foi constatado aí toda a parcialidade do juiz Sérgio Moro. E aí temos mais o seguinte: tudo que foi feito durante a Lava Jato, que a própria empresa como a Globo difundiu aos montes, o que aconteceu? Favoreceu a eleição do Jair Bolsonaro, que foi o presidente do fascismo. Então, veja o problema que nós temos. Aí você tem, claro, nós temos a necessidade, digamos, urgente, de encontrar formas de combater com segurança, com equidade, com justiça, as fake news. Mas isso não é motivo para que se crie um projeto de lei, para que se aprove um projeto de lei que vai limitar ainda mais os produtores de conteúdo, principalmente os produtores de conteúdos independentes, no caso de esquerda, por exemplo. Então, esse é o grande problema. Então, o artigo 32, por exemplo, ele favorece a empresa jornalística, ele limita, assim, de maneira, vamos dizer, magnânima, não é? De maneira muito forte, ele limita o produtor independente, principalmente o produtor independente progressista. Porque limita, além dele, inclusive, garantir a empresa jornalística, que já vive também de fake news, faz muita fake news, ainda essa empresa vai ganhar muito dinheiro, muita grana. Enquanto isso, os produtores de conteúdo independente vão ser desmonetizados e não vão ter voz. Esse é o ponto. E aí eu li o texto, a proposta, inclusive, do grupo independente, do grupo progressista, que destaca uns pontos muito relevantes, além desse do artigo 32. Então, tem termos, por exemplo, tem termos que são utilizados na proposta que deixa margem para censura. Basta, por exemplo, alguém achar que isso aqui é perigoso ou é possivelmente perigoso, então basta uma denúncia que aí, digamos, um conteúdo que a gente divulga, que a gente faz sobre violência, por exemplo, ou prostituição, sobre alguma coisa, aí às vezes só pela linha ideológica. Então basta, por exemplo, um grupo de bolsonarista pedir que retire do ar, né, que retire o conteúdo, que vai ser retirado em função de quê? Da quantidade de denúncia que vai ser feita. Né? Então tem pontos muito frágeis nessa proposta, né? Os pontos do projeto tem pontos muito frágeis nessa proposta, que precisa de fato de maior discussão, e que não dá, por exemplo, para aprovar esse projeto hoje sem uma dificuldade, sem uma discussão sobre os principais pontos que tem-se aí nesse projeto de lei aí. Tá? Então, esse é um caso muito sério, que não está sendo levado em conta, principalmente, olha só, como diz assim, pasme, pelo governo Lula. Então, há uma fragilidade muito grande no governo Lula, que é um governo de esquerda, muito importante, que derrotou o fascismo do Bolsonaro. Mas o que tem esse agora? Então, tem uma oportunidade de ouro para colocar as coisas em ordem, né, para evitar, principalmente para combater, de fato, as fake news, que são muitas, mas aí
construir um texto que favorece as grandes empresas jornalísticas, limita o produtor de conteúdo individual, o produtor progressista. Inclusive, olha só, a proposta está aí, olha, se um produtor de conteúdo ele não tiver uma empresa, e não tiver 2 anos pelo menos dessa empresa, então ele vai passar, digamos que eu crio uma empresa hoje, vou passar 2 anos para poder ter direito a alguma monetização, não é? Então, só para citar algumas coisas, sem contar que os produtores de esquerda, por exemplo, os produtores de conteúdo, que já são poucos, fragilizados, agora vão ser, vamos dizer assim, silenciados mais ainda. Vão ser silenciados mais ainda. Então, não dá para aceitar uma proposta dessa forma como está, porque senão vai gerar mais dificuldade ainda para o produtor de conteúdo sério, o produtor de conteúdo independente. Olha só, eis os artigos, incisos, parágrafos, dos quais fazem parte dessa discussão. O artigo 6º. Os provedores podem ser responsabilizados civilmente de forma solidária pela reparação dos danos causados por conteúdos gerados por terceiros, cuja distribuição tenha sido realizada por meio de publicidade de plataforma. E o artigo 16. Os provedores deverão criar mecanismos que permitam a qualquer usuário notificá-los da presença em seu serviço de conteúdos potencialmente ilegais de forma justificada. Aí a discussão, a proposta, inclusive a discussão que o grupo levanta aqui é a seguinte: olha só, o mecanismo e os requisitos mínimos para a notificação de conteúdo serão definidos em regulamento. O registro da notificação de que trata este artigo configura-se como ato necessário e suficiente como prova de conhecimento pelos provedores sobre o conteúdo apontado como infringente para fim do disposto no artigo 13 desta lei. Aqui está no parágrafo 1º e 2º, os parágrafos 1º e 2º desse artigo 16. Aí vem a crítica que o grupo faz. Esses artigos formam uma combinação perigosa. O artigo 6º, inciso 1º, torna as redes solidariamente responsáveis por tudo que circula nelas. Já o artigo 16 cria um botão de denúncia de conteúdo a ser acionado por qualquer pessoa. A partir do acionamento do botão, a rede social passa a estar notificada da situação potencialmente danosa. Tem mais essa questão, potencialmente danosa. Aí vem a questão da interpretação. Você vê, se você tem um governo de extrema direita, um governo fascista como a gente teve do Bolsonaro, e tem os bolsonaristas e os fascistas na rede, aí o que acontece? Eles fazem isso, e aí o que é que a plataforma faz? Para se proteger, ela já retira o conteúdo, nem mesmo sem olhar direito, sem fazer uma análise detalhada. Isso tem acontecido, por exemplo, no TikTok, independente já desse projeto de lei ser aprovado ou não. O que é que o TikTok faz? Ele retira o conteúdo, derruba o conteúdo de um produtor, se ele for muito criticado, denunciado. Então, claro, aí nós temos vários exemplos de bolsonaristas que derrubaram vários canais. Tem uma menina também, por exemplo, no TikTok, que ela tinha mais de 1.500.000 seguidores, e ela teve o seu conteúdo derrubado simplesmente por denúncia sem ter uma coisa concreta. Porque aí você vai ter o quê? Você vai ter, por exemplo, uma pessoa que tem um viés de extrema direita, fascista, racional, e aí ele vê aquilo potencialmente perigoso. Então, pela quantidade de denúncia, a plataforma vai retirar. Então, o TikTok faz isso. O TikTok tem feito isso. Inclusive, quando se derrubar 3 vezes um conteúdo, então já recebe um strike, ou seja, já derruba o canal. Então, aí, esse projeto de lei, da forma como está, ele favorece esse tipo de coisa. Aí, aqui, o pessoal faz a crítica. Não é difícil imaginar que um país de 220 milhões de habitantes, como o Brasil, haverá um número exorbitante de denúncias realizadas todos os dias
supondo que seja aproximadamente 10 milhões de denúncias por dia. Fica evidente que é impossível que as plataformas analisem esse volume de informações. O custo disso se tornaria proibitivo. Além disso, algumas situações a serem analisadas são potencialmente complexas. A rede social ficaria em situação muito difícil em julgar se aquele conteúdo pode causar prejuízo futuramente, por exemplo, indenizações oriundas de condenações do Poder Judiciário. Isso pode, de fato, levar as redes a proibirem determinados assuntos em suas plataformas, principalmente os controversos, como a política. Nesse sentido, o PL é um risco aos youtubers que trabalham com o tema. Este dispositivo torna-se gravíssimo, uma vez que dá a qualquer pessoa ou um grupo de pessoas podem se reunir e denunciar um vídeo legítimo e verdadeiro e o mesmo ser removido, pois somente a denúncia já implicaria numa espécie de notificação à plataforma. Imagine os extremistas assistindo um vídeo de um dos nossos canais em que estivéssemos criticando os atos golpistas do dia 8 de janeiro e decidissem boicotar a transmissão. Bastaria uns cliques para que fôssemos rifados da programação. Isso pode acontecer também no modo inverso, causando uma confusão na plataforma e inviabilizando centenas de canais de notícias. Então, o pessoal coloca assim, tem que deixar explicitado que após tal denúncia, a plataforma terá o dever de analisar o conteúdo do vídeo para aí sim, depois de análise minuciosa, decidir se retira ou não do ar, pois do jeito que está, só criaria confusão. Então, esse artigo traz insegurança jurídica enorme para todos os criadores de conteúdo, principalmente os que trabalham com notícias. Além disso, ele inviabiliza qualquer live, pois a plataforma não pode controlar o que eu ou você dissermos em tempo real, e inclusive inviabiliza financeiramente o YouTube, porque gera uma cascata de demandas judiciais contra a plataforma. Se o negócio se tornar inviável financeiramente para o YouTube, ele acaba para a gente também. Precisamos garantir a viabilidade dos conteúdos de informação de quem age com responsabilidade nas redes e combate as fake news. Aí a sugestão: no curto prazo, a supressão do artigo 6º, inciso 1º. No longo prazo, pensando em uma solução mais razoável e definitiva, o ideal seria a criação dentro do Poder Judiciário, em todas as unidades da Federação, de tribunais de direito digital, com rito veloz de tramitação nos moldes daquele utilizado pela Justiça Eleitoral atualmente. Né? Então, essa é a questão. Olha só, eu vou só, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou só ler mais um artigo, um problema desse artigo 8º, por exemplo. Os provedores adotarão medidas de atenuação razoáveis, proporcionais e eficazes, direcionadas aos riscos sistêmicos de que trata o artigo. Olha só, o que é risco sistêmico? Tudo bem, você pode pensar o que é um risco sistêmico, mas isso é um termo muito abstrato, que dá margem para qualquer coisa, principalmente se você for pensar num extremista, num fascista, por exemplo, que qualquer coisa que ele vê como risco sistêmico. Né? Aí vai dizer, olha, então isso é perigoso. Então pronto, derruba. Né? Então a plataforma ser responsabilizada por eventuais riscos sistêmicos, isso dá margem para várias interpretações. Tem que dizer explicitamente o que é esse risco sistêmico. Né? Porque esse termo aí não é só dar margem para confusão. Então é isso aí. Então são pontos que precisam ser tratados com mais responsabilidade, com mais segurança, debater de fato e não deixar do jeito que está. Então esse projeto de lei 2630, que está para ser votado hoje, 2 de maio de 2023, na Câmara Federal, se ele for aprovado do jeito que está, vai prejudicar mais ainda os produtores de conteúdo, principalmente os produtores de conteúdos progressistas. Então, essa é a grande questão. Dê a sua opinião sobre isso, tá? É muito importante. Inscreva-se no nosso canal professornunes.jns, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.